Cá estou eu, no mesmo bate-lugar de sempre, lavando as louças. Porque se eu não fizer um vídeo aqui no pé da pia, gente, não sou eu. E agora há pouco eu estava conversando com um amigo e ele falou uma coisa que ficou em mim, assim, a respeito de carência, né? Aí eu fiquei... Acho que ele nem percebeu que eu acabei pegando isso, né? No meu espírito, como meu pastor fala. O que acontece? Eu já tive uma fase, essa fase da vida de solteira em que você se sente extremamente carente e que você fica tentando ocupar esse espaço, né, no seu coração, tentando encontrar formas de aplacar aquilo e basicamente aceitando o que aparece pela frente, né? Eu já passei por isso também, já tive uma fase de sempre quando chegava alguém pensava, é essa pessoa, agora vai, agora, né? E quando o Senhor começou a tratar isso no meu coração e eu vi que não era bem assim, eu fui percebendo uma certa calmaria, uma paz, um desacelerar, sabe? Mas ele falou isso em decorrência de eu ter dito a respeito de um sentimento assim de frustração que eu sinto. E isso eu confesso a vocês. Por diversas vezes eu me sinto meio frustrada nessa área, porque eu queria estar já vivendo, né, um relacionamento, já estar realmente construindo a minha família, dando destino aos meus filhos. E isso acaba... Só que não é necessariamente por não estar vivendo isso. A minha frustração não está ligada em não estar vivendo. Porque hoje eu não quero viver qualquer coisa. Eu não quero me relacionar com a primeira pessoa que aparecer só pra dar fim a esse sentimento. Não é isso. A frustração que eu sinto foi porque eu fui criada, né, desde muito nova, com a minha mãe dizendo que eu tinha que aprender a fazer as coisas de casa, que eu tinha que aprender a lavar, cozinhar, passar, arrumar todas as coisas, porque um dia eu iria me casar, um dia eu teria filhos e marido e eu precisava aprender. Então, hoje eu exerço tudo isso, aí graças a Deus eu tenho a minha filha, né, para usufruir da graça, né, de um lar organizado, de uma casa organizada. E quanto a isso, eu sou muito feliz, sou muito satisfeita em Cristo. Mas fica pegando muito essa parte em mim. Eu queria que a pessoa usufruísse de tudo que eu já vivo aqui, sabe? Mas quando esse amigo falou assim, não, eu entendo, tipo uma carência, aí eu fiquei, não me sinto carente. E verdadeiramente, sendo muito sincera e muito honesta, não me sinto carente. Não é esse o sentimento. Quando a gente se sente frustrado, é por quê? Porque você, às vezes, tentou construir algo que não deu certo. E foi o meu caso. Eu tentei construir uma família lá atrás, que eu não conhecia Jesus, nós não éramos da igreja, e acabou dando em divórcio. E aí eu fiquei com essa frustração. Então, assim, a frustração, ela tá muito mais ligada a algo que você começou e não terminou, ou algo que você começou e não deveria nem ter terminado, e aquilo lá deu fim, você parou pelas metades. A frustração está muito ligada a tentar e não conseguir, não a uma carência. A carência é sentir falta de algo que você quer muito, e aí você se sentir mal, se sentir sozinho, se sentir solitário, e eu não me sinto dessa maneira, né? Eu me sinto bem, sabe? Gente, sendo bem franca, esse período da minha vida, principalmente depois que eu entrei na escola de missões, que inclusive hoje a gente recebeu os certificados, e foi o último dia, e nossa, foi incrível. Então, esse tem sido um período da minha vida em que eu tô me sentindo bem, sabe? Bem comigo mesma, bem com a minha caminhada com Jesus, no novo ministério onde eu tô caminhando. Sabe a sensação de novidade de vida, de tudo novo, de coisas novas, de estar sendo surpreendida pelo Senhor e enfim, percebendo a bondade de Deus indo adiante de mim, percebendo a graça e o favor do Senhor me abençoando todos os dias, ainda que eu não mereça, ainda que eu fale, que eu tropece, ainda que eu deixe a desejar em algumas coisas, mas seguindo e perseverando. Então, não é uma carência. Essa frustração
foi sabe assim, eu comecei algo e eu fracassei lá atrás. E eu quero a oportunidade de acertar novamente. Eu até falei pra ele, eu falei, eu não tenho o direito de errar novamente. E eu não quero errar. E eu não vou errar. Esse é o ponto. Então, se eu tiver que ficar sozinha mais um período de tempo, amém, glória a Deus, a gente segue, sabe? Cristo é suficiente, Cristo me basta. Eu tô bem, eu tô satisfeita no Senhor. Não estou me sentindo sozinha nem solitária. E esse período da escola de missões, gente, eu fico emocionada. Foi um tempo em que o Senhor disse que eu viveria. Então, antes de eu me mudar para Palmas, já havia uma palavra sobre mim a respeito de fazer missões, de ir para uma escola de missões. E quando eu cheguei no ministério onde eu estou congregando hoje, eu não sabia que lá tinha uma escola de missões. Fui pega totalmente surpresa, e são nesses detalhes que eu vejo o zelo do Senhor e a sua bondade comigo, sabe? Sempre me surpreendendo. E isso sempre me faz lembrar do meu pai, que era um homem que sempre me surpreendia. Eu sempre acreditei também que nós moças, mulheres, quando nós temos um relacionamento bom com o nosso pai, acaba que o nosso relacionamento com Cristo flui de uma forma mais natural, sabe? Porque quando nós reconhecemos a nossa paternidade terrena, nós conseguimos olhar para o Senhor e ver a paternidade celestial dele sobre nós. Não que seja um processo fácil, eu sei que é um processo que todo mundo passa por isso, de reconhecer Deus como Pai, mas é muito melhor, né, e é muito mais fácil quando você tem um relacionamento bom com o seu pai. E eu tinha um relacionamento muito bom com o meu pai. Então hoje, quando eu vejo o Senhor Deus, o nosso Abba Pai, me surpreendendo, inevitavelmente eu lembro do meu pai. E eu acredito que esse é um dos motivos de eu não me sentir sozinha e carente, porque na medida do possível meu pai se fez presente. Ele estava ali. Então eu reconheço o meu valor em Cristo hoje, mas quem demonstrou infinito amor por mim, assim, e me fez perceber que eu tinha valor, foi o meu pai terreno. Então, assim, meu pai foi o homem que me deu flores, né? Ai, gente, eu choro porque o meu pai não está hoje mais aqui conosco, né? Está com Jesus na glória. Mas, então, assim, e é um choro, assim, de gratidão, sabe? Um choro de gratidão, não é um choro de tristeza, não é um choro de vazio, não é como se a ausência do meu pai estivesse abrindo um buraco dentro de mim. Olha, os caminhoneiros. Mas é isso, o meu lado humano ainda se sente frustrada, né? É igual a frustração profissional, que é algo que eu pergunto pro Senhor, eu falo, Deus, e não tem mais nada pra mim? É só isso mesmo? Ter que viver minha vida trabalhando pros outros? Porque eu tenho um desejo muito grande de ter um negócio, de construir algo em Deus e ser algo realmente que vai fazer diferença, que dali a gente vai poder investir em missões, sabe? Ou até mesmo quando eu sair em missões, eu ter de onde tirar o sustento para me manter nesses lugares. Enfim, eu quero realmente fazer algo que vá marcar esse tempo, essa geração, sabe? Deixar um legado genuíno e verdadeiro, algo que será para a glória de Deus. E é isso. Então, fiquei refletindo e pensando, vou orar, né, para o Senhor sondar meu coração. E é isso que devemos fazer. Nós que estamos solteiras, às vezes a gente oscila, né, sobe, desce. Pode ser que haja alguma raiz de carência ainda em algum lugar e eu não esteja identificando, não sei. Mas o sentimento não é esse, né? O sentimento é de verdadeiramente um contentamento. E isso eu encontrei quando eu entendi que o meu descanso era Cristo. E o descansar em Deus foi um processo que eu demorei muito a compreender também, até que finalmente eu entrei neste lugar, que é de estar na palavra, estar na presença, né? Envolta em adoração e sendo a sua vida, a minha vida, uma adoração a Deus. E é isso. Chorando aí fica escorrendo tudo, né, gente? Então, fica aí. Que o Senhor, Ele seja o suficiente em nossas vidas, em nome de Jesus.